eu fui designado para o primeiro contingente que foi para o Haiti, que é uma missão real, né? Então, quando nós chegamos lá, nós recebemos norte dos americanos e canadenses que estavam lá em Porto Príncipe, né? Chegamos lá, eles estavam saindo e a gente estava entrando. E o ambiente era o pior possível, meu irmão. Então, ali a gente teve a oportunidade, né, de colocar em prática tudo aquilo que a gente treina exaustivamente aqui, esperando que nunca tenha que aplicar, né? Mas lá a gente teve que aplicar. Né? O país estava devastado. Devastado. Em que ano era? E qual que era a situação Foi em do país na época? 2004. Eu acho que o pessoal não lembra, né? Que também não pode não... Foi em 2004. Houve uma convulsão social. O então presidente saiu às pressas, fugiu, né? E os americanos e os canadenses, para que não houvesse uma guerra civil e uma mortandade, né, indiscriminada, eles assumiram como tropa, assumiram, e depois a ONU, né, foi substituir. A ONU depois foi substituir. Nós entramos nessa etapa. Quando os americanos já tinham segurado a onda ali no começo, aí nós entramos para estabilizar, para fazer o país procurar voltar à normalidade. Estabelecer a ordem. Estabelecer a ordem. Tinham várias forças antagônicas se degladiando dentro do país, eram gangues que dominavam determinadas áreas. O antigo presidente tinha acabado com as Forças Armadas. Só que ele acabou com as Forças Armadas, mas só que os militares foram embora dos quartéis levando as suas armas, né? E se gruparam em várias partes da região e cobravam pedágio naquela área para tentar se manter. Estava uma confusão. E para isso voltar ao normal levou quanto tempo? A missão foi de 2004 a mais de 14 anos, né? Quase mais de 3 anos atrás. Um pouquinho antes da pandemia. No fim das contas, teve que reestruturar o país, né? Quando tudo estava parecendo que ia ficar bem, veio um terremoto. Foi em 2010, né? 2011, um terremoto terrível, cara, que jogou tudo que tinha sido feito por água abaixo. Realmente é um país muito sofrido, né? Então, essa missão, para mim, foi a missão mais marcante. Eu não fui junto com a Marinha. Essa é um outro lado também da vida militar. Às vezes, você não trabalha só com a sua força. Nessa missão em particular, eu fui dentro de um Estado-Maior do Exército. Então, o comando era do Exército, era um general do Exército, tinham várias funções de Estado-Maior, várias seções de Estado-Maior. Eu estava em uma, que o chefe era um coronel do Exército e eu era o ajudante dele, eu era o capitão de fragata da Marinha, né? Então, essa experiência ali do dia a dia, para mim, foi muito gratificante e me trouxe muito aprendizado também. Então, o resto da minha carreira, as decisões que eu tomei, muitas delas foram pensando nas coisas que eu aprendi lá. Na experiência. Na experiência adquirida, e se mostraram acertadas. Comandante, o que você sentiu que mudou assim? O senhor teve muito tempo de experiência antes de já era capitão de fragata quando foi, né? Sim. Você teve muita experiência como fuzileiro naval, o senhor Sim. teve. Qual é a mudança que o senhor sentiu quando chegou lá e caiu junto com o pessoal do Exército, né? Que muda um pouco, imagino, de força. E até de forças de outros países, né? Porque a ONU é conglomerado de pessoas com lá, outras forças armadas. Era um general do Exército que comandava a tropa do próprio Exército, um grupamento operativo que a gente chama de fuzileiros navais, e tropas também do Chile, tinha do Oriente também. Já tinha um jordaniano lá? Jordaniano, da Jordânia. Não. E tinha uma outra que era Sri Lanka. Isso. Sri Lanka. Culturas totalmente diferentes, mas que a ONU colocava ali, né? E o general do Exército é que manobrava com isso tudo. Ele coordenava todas as tropas? Todos os países? Todas Caramba. as tropas, né? Tinha lá a seção de operações dele, a minha, que era a seção na parte de inteligência, né? A gente tinha que diariamente fornecer relatórios para o general, para ele tomar as decisões dele. Então, a gente tinha que recolher todos os dados que a gente conseguia coletar, das patrulhas, de tudo. Diariamente tinha que sair um relatório no final do dia, para o general analisar aquilo ali, para ter uma ideia do que estava acontecendo, para poder tomar novas decisões. Então, eu não domino inglês, né? E como é que foi lá? Aí, o Exército ele tem intérpretes, ele trabalha com intérpretes, né? E depois desses tradutores aí, já facilitava a minha guerra, que eu fazia o meu relatório todo, aí jogava num tradutor daquilo, aí mostrava para o intérprete já mais ou menos
Aí ele só ia dizendo, é isso mesmo que você quer dizer? Eu falei, não é isso não. O que você quer dizer? Ele mudava lá. Mas tinha que sair. E essas coisas, é um problema que vai sendo resolvido um atrás do outro. Surge um problema, você resolve, surge outro, você vai resolver, até que todos os problemas sejam resolvidos, a sua missão está cumprida. Mas quanto tempo o senhor ficou lá? Foram 6 meses. 6 meses bem vividos. Intenso. 6 meses de muita experiência, né? Muita coisa aconteceu. E teve combate armado? Chegou vários. Era comum, acordava de manhã, tomava café da manhã. Uma vez, o que me chamou mais atenção, esse eu não participei, mas o oficial de operações, que era um colega meu, também fuzileiro, né? O chefe dele, que era o coronel do Exército, tinha vindo de férias, que a gente tem 20 dias de férias ao longo da missão para vir ao Brasil. O coronel estava aqui e surgiu uma crise lá, que um embaixador da França, sem falar com a ONU, com nada, resolveu visitar um hospital dentro de uma área conflagrada daquela lá. Aí foi escoltado pela polícia haitiana, que era uma polícia altamente corrupta e odiada por todo mundo. Aí entrou na favela. A favela você deve conhecer, a favela de Cité Soleil, uma favela conhecida. Enorme, né? Mais de 200 mil pessoas. Só que é no nível plano. É plano. Uhum. Aí chegou só a notícia lá na nossa base. Pô, o embaixador francês está sitiado em Cité Soleil, cercada por várias gangues armadas, sofrendo fogo. Aí, na época, era o Castro Freire, era o nosso oficial de operações. Teve que montar uma operação em emergência, com blindados, né, para furar aquilo tudo lá para resgatar o embaixador francês. Foi emocionante, foi muito bacana. Foi igual filme, então? Foi igual filme. No final acabou tudo bem, mas... né? O senhor se recorda mais ou menos quantos homens que ele teve que mobilizar para essa operação? Ali foi uma companhia. 200 homens, mais ou menos. Mas, todos em blindados, né? Helicóptero. É o que a gente vê no filme mesmo. É filme. Exatamente. Né? E no começo eles ainda respeitavam as tropas da ONU, eles estavam respeitando. Mas depois de um certo tempo eles foram perdendo medo, né? Porque sabia que a gente trabalha com regras de engajamento. Regra de engajamento é que você não pode usar o uso excessivo da força. Então você só pode usar sua arma de fogo se você estiver sofrendo perigo iminente, tiros mesmo. Não é só ameaça não, só tiro. Aí você pode usar, senão você não pode usar. E eles, sabendo disso, se aproveitavam, né? Jogavam pedras, né? Outro tipo de... Mas isso é uma regra da nossa Força Armada da ONU, né? Da ONU. São as regras de engajamento que a ONU apresenta para a gente. Caramba. E a gente tem que cumprir. E o senhor, comandante? Não, Nascimento também foi. Semelhança. Os contingentes eram substituídos de 6 em 6 meses. O Laporte foi no primeiro, eu fui no quarto. Então eu fui no segundo semestre ali de 2005. E na carreira, né, na nossa vida de marinha, é o que mais se aproxima de um combate real, realmente, né? Onde você escuta os unidos ali do... Via, graças a Deus, não vi ninguém morrendo no meu contingente, mas vi jordaniano morrer, eu vi de outros países morrerem, porque realmente as operações eram, né, contra facções criminosas inimigas lá, então existia esse risco. Então, realmente, pela característica da operação e pelo que nós vivenciamos lá, porque era muito sofrimento daquele povo, era muito sofrimento. Entendeu? Então, é uma coisa interessante. Por mais que você estivesse afastado da família durante 6 meses, por mais que as condições de conforto não fossem as melhores, na hora que você é substituído, você fala, gente, eu queria continuar mais um pouco aqui. Então, se você teve esse sentimento, né? Você falou, eu queria ter continuado mais um pouco aqui, porque realmente... Contribuir mais, né? Precisava muito das pessoas que estavam vivendo. Então, nós trabalhávamos com a questão de distribuição de água para o pessoal, né? Apoio de saúde, né? Com médicos, distribuição de remédios. E para todos esses eventos era necessário segurança, né? Sim. Porque o haitiano tinha uma coisa interessante, era parecer que ele gostava de uma repressão maior. Né? Por exemplo, água, você está distribuindo água. Então você falava, olha, vamos fazer uma fila aqui. Aí o pessoal começava um atacar o outro, não sei o quê. Enquanto você não fosse mais duro com ele, ele não organizava aquilo ali. Parecia que ele queria realmente uma ação mais contundente contra ele. Mas era isso. Então nós ajudávamos muito aquelas pessoas ali. Era muito interessante, era muito bom. Então, apesar do trabalho, o trabalho era muito grande, eu era oficial de logística, né? Então tudo que se referia a combustível, viaturas, armamento, munição, tudo, né? Era comigo, mas era muito trabalho.
Mas compensar, era muito compensador. Quando muda o contingente que você falou, né? É, um contingente. A cada 6 meses. Muda também o general que vai comandar? Não, ou não o que mantém? acontece é o seguinte, tá? Na época que eu fui, eram 14 países. E aí é preciso um general comandando esses 14 países. Durante todo o período que tivemos tropas no Haiti, o Force Commander, ou seja, o comandante geral das tropas, era um brasileiro. Poderia ser escolhido entre qualquer um desses países, mas acordos aí, políticos, foi um brasileiro. Tá? Aí, dentro desses 14, cada país tinha um contingente, um efetivo. O nosso era um batalhão do Exército, mais um grupo de 300 militares da Marinha, fuzileiros navais. Tá? E todo esse pessoal, tanto Exército como Marinha, era comandado por um coronel do Exército. Tá? Então, era distinto. Tinha o Force Commander, que era um general de divisão, que era comando de todos os países, e ele manobrava no sentido de que, você, Jordânia, sai daí do estado do norte, vai para o sul, Brasil, sai daqui, vai ocupar. Ele manobrava com os países. E aí, você acaba de assistir mais um corte do 01 Cast. E se você gostou desse corte e quer assistir o podcast completo na íntegra, clica aqui no link da descrição e corre para o nosso canal de oficial. Também comenta aqui quem que você quer que a gente traga no podcast e o que você quer que a gente pergunte para ele. Aproveita para ativar as notificações, seguir a gente nas redes sociais e indicar esse podcast para um amigo. Valeu!